Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu não sei como está sendo o seu dia, mas eu creio que o Senhor vai falar com você, Ele vai acalmar o teu coração e Ele vai te ajudar a superar todos os desafios que surgirem à sua frente. E antes de começarmos a mensagem, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Todos os dias da semana eu tenho feito a oração da manhã às 6 horas e à noite às 8 horas. E tem sido uma bênção, tem sido maravilhoso e eu quero muito que você participe dessa campanha de oração. Então vamos lá. A mensagem de hoje está lá no Evangelho de João, capítulo 11. A Bíblia conta a história de uma família que era muito unida e que eles viviam na cidade de Betânia. E um dia, infelizmente, essa família foi devastada por causa de uma tragédia que aconteceu de forma inesperada. Essa família era composta por Marta, Maria e Lázaro. E esses irmãos eram muito íntimos de Jesus, literalmente. Eles se sentavam à mesa dele, passavam horas e horas conversando, eram grandes amigos. Mas um dia, a tragédia bateu à porta deles e a Bíblia conta que Lázaro estava muito doente, então Marta e Maria enviaram uma mensagem urgente para Jesus, porque ele estava pregando com seus discípulos em uma outra cidade. E no recado que eles enviaram, as irmãs diziam: Senhor, aquele a quem amas está doente. E eu fico imaginando o quanto Marta e Maria estavam ansiosas, esperando que Jesus fosse correndo ajudá-las, orar por Lázaro, porque realmente aquela doença era grave. Mas quando a gente continua lendo aqui João capítulo 11, a gente percebe que Jesus ele não foi naquela hora. E eu vou ser sincero para vocês, eu gostaria muito que a Bíblia dissesse assim, Então Jesus parou tudo o que estava fazendo e foi até a casa de Lázaro para curá-lo. Ou então que dissesse que Jesus repetiu o mesmo milagre que ele fez com aquele servo do centurião que estava à beira da morte. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 7 que o Senhor disse apenas uma palavra e ele salvou aquele homem que estava a quilômetros de distância dele. Isso com certeza faria mais sentido para nós, não é verdade? Mas não foi isso que aconteceu. Quando a gente lê a continuação dessa passagem, nós vamos ver que realmente existia um propósito para tudo aquilo. E eu quero ler com você João capítulo 11, o versículo 4 ao versículo 6. Diz assim: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Olha isso, irmãos, se a gente analisar esses versículos de uma forma fria, sem estudar, sem se aprofundar, nós podemos até achar que existe ali uma grande contradição, né? Porque se Jesus realmente amava Lázaro, por que ele não agiu na hora? Por que ele não curou ele imediatamente? E quando as dificuldades e as tragédias também atingem a nossa vida, nós também podemos fazer uma pergunta semelhante. Se Jesus realmente me ama, por que ele deixou isso acontecer? Na verdade, quem nunca fez essa pergunta? E é aí que está o problema. Quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por uma luta, é muito difícil a gente enxergar uma saída, porque a gente está no meio da escuridão, não é verdade? É como se você estivesse com seus olhos cheios de lágrimas. O que acontece? Quando você está com as lágrimas nos olhos, a visão fica embaçada, você não consegue focar em nada e você acaba não entendendo o que está acontecendo na sua frente. E tem uma passagem no Salmo 22 que mostra que Davi ele passou por um momento muito parecido. Eu quero ler com você o Salmo 22, o versículo 1 e o 2. Olha o que ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Olha isso, irmãos, nós não sabemos exatamente o que estava acontecendo com Davi naquele momento, se ele estava sendo perseguido por Saul, pelo seu filho Absalão ou por outros inimigos. Mas a verdade é que Davi tinha pedido a ajuda de Deus, mas parece que Deus ficou em silêncio e ele não atendeu às suas orações naquele momento. Mas isso não fez com que o rei de Israel perdesse a sua esperança e que isso sirva de exemplo para nós. Tanto é que nos versículos seguintes, ele reafirma a sua fé no Senhor, mesmo não ouvindo nada, mesmo não tendo as respostas que ele queria, mesmo Deus ficando em silêncio. Independente das lutas que ele estava enfrentando, vamos ver o que ele disse. Tu, porém, és o santo, és rei,
és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra que eu quero trazer é essa. Você não vai se decepcionar com Deus se você confiar no Senhor de todo o teu coração. Mesmo que você não tenha todas as respostas, confie em Deus, descanse no Senhor. Amém? Então nós precisamos nos lembrar que o silêncio de Deus não quer dizer que Ele está dizendo não para as nossas orações. Não quer dizer que tem algo de errado conosco, sabe? Às vezes a gente fica se cobrando, achando que a gente é que está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa deve estar bloqueando as nossas orações. Deus age dessa maneira porque os caminhos dele são muito mais elevados que os nossos. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Então, só porque Deus não fez algo tão rápido quanto a gente gostaria, isso não significa que Deus não vai fazer. Amém? Significa que Deus simplesmente tem o seu tempo, assim como Deus também tem a sua vontade. E a única certeza que você tem que ter é que Deus é Pai, que Deus te ama e que Ele tem o melhor para a sua vida. Então, por mais que você não consiga ver como a sua situação vai terminar, ou por que você chegou nessa situação, o importante é que Deus está no controle de tudo, Deus não tem culpa de nada. Este mundo em que nós vivemos é que é cheio de aflições. E Jesus mesmo disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então nós devemos confiar no Senhor, confiar no seu poder, na sua fidelidade. E quando a gente volta para a história de Lázaro, nós vemos que aquele homem não resistiu e infelizmente ele acabou morrendo. E 2 dias depois, Jesus decidiu voltar àquele lugar, porque ele sabia que o seu amigo tinha falecido. Então ele disse em João capítulo 11, versículo 14, Lázaro morreu, vamos até ele. E quando Jesus foi chegando perto, Marta foi correndo aos seus braços, e Marta chorou muito, e ela falou, Senhor, se o Senhor não tivesse demorado tanto, se o Senhor tivesse chegado a tempo, Lázaro não tinha morrido. E aconteceu a mesma coisa com Maria, ela estava desesperada e ela começou a chorar a perda do irmão. Mas Jesus foi direto ao ponto e quando ele chegou ali, ele pediu para que removessem a pedra que estava fechando o túmulo de Lázaro e ele ordenou que ele se levantasse e saísse de lá. E para surpresa de todos e alegria de todos, aquele homem ressuscitou depois de 4 dias e muitas pessoas acreditaram que Jesus realmente era o Messias, o Filho de Deus que tinha vindo ao mundo para o salvar. E lembra do que nós tínhamos lido no começo? Jesus havia dito que aquela doença de Lázaro não era para a morte, mas para a honra e a glória do nome do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, nós devemos acreditar que todas as coisas que acontecem na nossa vida, inclusive as provações, as tribulações, elas têm o objetivo de engrandecer o nome do Senhor e nos fazer crescer espiritualmente. Então, se você está passando por um deserto hoje, se você está sofrendo por algum motivo, creia, é para o seu crescimento, é para que você se aproxime de Deus, para que o caráter de Jesus ele se aperfeiçoe na sua vida. Amém? E só para nós encerrarmos essa mensagem de hoje, eu quero ler com você 1 Pedro, capítulo 1. Olha o que Pedro disse. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Glória a Deus, meus irmãos. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Guardem uma coisa nos seus corações. A verdadeira fé do cristão, ela precisa ser moldada pelas provações que nós sofremos. Porque se não fosse pelas lutas que a gente passa, ela não poderia ser aprovada e ela não duraria para sempre. Em algum momento a gente iria se desviar e a gente sairia da presença de Deus. Então é nesses momentos de luta que o Senhor está mais próximo de você. Deus não vai te abandonar, eu tenho certeza. E no momento certo, Ele vai agir em teu favor, tá bom? É claro que Ele vai permitir as provações, as dores, o sofrimento. E você pode até chorar, mas não deixe que as lágrimas tirem os seus olhos de Deus e do seu poder. Porque no tempo certo, Ele vai vir com milagre e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém?
Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.